Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de concurso de matemática básica. Será uma revisão dos principais assuntos: MMC, MDC, regra de 3 simples e também regra de 3 composta, algumas questões, ou pelo menos uma questão de fração, razão e proporção, e a gente termina nossa revisão em cima de cálculo de porcentagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas elas gostam de cobrar o conteúdo de matemática básica em concursos. Primeira questão, questão de número 1, questão bem atualizada, questão do ano de 2024. Olha o que vai pedir na questão de número 1. O máximo divisor comum entre 72, 60 e 48. Professor, o que é o máximo divisor comum? Eu tenho que encontrar aqui um número que vai ser o maior divisor entre 72, 60 e 48. Como é que eu faço para encontrar o MDC, Aqui é o máximo divisor comum, que é o MDC. Você vai precisar fazer uma decomposição em números primos. Você vai pegar o 72, você vai pegar o 60, você vai pegar o 48 e você vai decompor esses números em fatores primos. O cálculo do MDC é justamente de forma simultânea a decomposição entre os números primos. Então eu começo logo decompondo pelo número 2, porque o 72 é par, 60 é par e 48 é par. Então vou dividir todo mundo por 2. 72 dividido por 2 é 36. 60 dividido por 2 é 30. 48 dividido por 2 é 24. Coloquei aqui. Observe os números novamente. Tenho 36, tenho 30 e tenho 24. Dá para dividir por 2? Dá. Todos eles aqui são par, então dá para dividir novamente por 2. Então vou pegar o 36 dividido por 2, vai dar 18. O valor 15 dividido por 2, o valor 30, dividido por 2 é 15. 24 dividido por 2 eu tenho 12. Olha para os três números de forma simultânea. Eu tenho 18, 15 e o 12. Dá para dividir de forma simultânea por 2? Observe que o 15 ele é ímpar. Só dá para dividir por 2 o 18 e o 12. Então, o 15 agora, devido a dividir por 3 ou por 5, eu não consigo mais fazer uma divisão simultânea por 2, porque o MDC é uma divisão de forma simultânea. Peguei o 2 porque os três números é dividir por 2. Peguei o 2 novamente porque os três números é dividir por 2. Agora eu não posso mais pegar o 2. O que é que eu vou pegar? Vou pegar o 3, porque o 18 ele divide por 3, que vai dar 6. O 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 12 dividido por 3, que vai dar 4. Então eu paro por aí porque agora os valores agora não podem mais ser divisíveis por 3. O 6 só dá por 2, o 5 só dá por 5 e o 4 só dá por 2 ou dá por 4, Então por isso que eu paro, certo? Eu paro por aqui porque o que me interessa é exatamente a decomposição de forma simultânea. Então não consigo mais decompor de forma simultânea, por isso que o meu MDC vai ser o produto dos fatores primos de forma simultânea desses três números. Então é uma multiplicação 2 vezes 2 vezes 3, multiplicando para encontrar o MDC. O MDC vai ser 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Você teria que marcar como resposta correta para essa questão que ela tivesse 12. Então, por isso que a questão de número 1, para essa revisão, resposta correta, alternativa letra B. Mais uma questão, questão de número 2, agora também de 2024. Olha só o que vai dizer a questão número 2. Tem lá um ciclista e um corredor de rua percorre uma pista circular. O ciclista percorre a pista em 15 minutos e o corredor em 12 minutos. Depois de quanto tempo? A questão vai trabalhar aí tempo simultâneo. Depois de quanto tempo eles voltariam a se encontrar sabendo que eles partiram juntos no mesmo local. É aquele tipo de questão que estudamos aqui no nosso canal de encontros simultâneos. Toda vez que falar encontros simultâneos, a gente sabe que o conteúdo dessa questão é o nosso querido MMC, ou mínimo mútuo comum, que vai acontecer entre estes tempos, 15 minutos e 12 minutos. Então eu teria que calcular o MMC entre 15 e 12, que vai me dar aí
o próximo encontro que vai acontecer de forma simultânea entre 15 e 12. Perfeito, professor. O MMC é um cálculo que eu também vou fazer uma decomposição em números primos, só que é diferente do MDC. O MDC eu paro porque é de forma simultânea. Aqui observa que eu posso iniciar por 2, porque eu tenho o 12. Mas poderia iniciar por 3 ou por 5? Poderia. O MMC eu vou decompor até todo mundo, todos os dois números aqui chegar a 1. Então vou começar por 2. O 15 não é por 2, então eu faço a repetição dele. O 12 é por 2, vai dar 6. Novamente, eu olho para os dois números. Ainda dá por 2, então eu coloco o 2 aqui, porque o 6 é por 2. O 15 não divide por 2, então repito ele. 6 por 2 vai dar 3. Agora não dá mais por 2, posso chamar o 3. Próximo primo é o 3. Então é 15 dividido por 3 vai dar 5. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora só dá por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 1 eu faço a repetição. Quem é que vai ser o meu MMC? Bem parecido com o cálculo do MDC. O MDC é só os fatores de forma simultânea. Já o MMC são todos os fatores, até chegar a 1. Se você chegar aqui a 1, basta agora você pegar todos os fatores. Eu tenho lá o 2, tem um 2, tá aqui, são esses fatores. O MMC é exatamente o produto de todos os fatores primos na decomposição. Então é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Professor, por onde eu começo? Você pode começar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5. Isso aqui vai te dar exatamente 60. Posso começar também ao contrário. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Lembrando que o MMC é justamente a unidade de tempo que foi dado. O tempo foi dado em minutos. O tempo foi dado em minutos. Então, o que eu encontro, o MMC também é em minutos. Só que nas alternativas estão em hora. O que é que eu precisava lembrar? Precisava lembrar que uma hora corresponde a quantos minutos? A 60 minutos. Então, uma hora corresponde a 60 minutos. E a gente chegou a quanto? O MMC é 60. Então, quanto é que vai ser o encontro? Juntos novamente no mesmo local. Então, juntos novamente no mesmo local, poderia vir como resposta em minutos, 60 minutos, ou também poderia vir aí em horas, como aconteceu. Veio em horas, por isso você teria que marcar como resposta correta 60 minutos, 1 hora. Por isso que a resposta correta, a alternativa letra A. Questão de número 3. Olha só o que vai dizer a questão número 3, referente ao assunto de regra de 3. Olha o que vai dizer. Com 14 laranjas, foram feitos 2 litros de suco. Seguindo essa proporção, a regra de 3 sempre vai manter aí uma proporção. Caso uma pessoa queira fazer 8 litros de suco, quantas laranjas serão necessárias? Então, a questão de regra de 3, a gente vai organizar as grandezas. Observa que eu tenho uma grandeza que eu posso chamar de laranja. Ele te deu o valor que foi 14. Então, vou colocar aqui. E eu tenho litros de suco. Vou chamar de suco. Então, vou ter o S de suco, 2 litros. Então, é uma regra de 3 simples. Uma questão que a gente vai fazer por regra de 3. É uma regra de 3 simples. Por que uma regra de 3 simples? Porque eu só tenho 2 grandezas. Quando eu tenho apenas 2 grandezas, isso é classificado como sendo uma regra de 3 simples. A regra de 3 ela pode ser direta ou pode ser inversa. Então, a gente vai analisar a sua proporção. Então, ele quer fazer quantos litros de suco? Quer fazer exatamente 8 litros de sucos. Quer saber a quantidade de laranja. Por isso que é a regra de 3. Ele vai te dar 3 valores conhecidos e vai pedir o desconhecido. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Quanto mais laranjas eu tiver, ou quanto mais litros de suco eu tiver, eu vou precisar de mais laranja. Quanto mais laranja eu tiver, mais suco, mais litros de suco vai ter. Por isso que é uma questão de regra de 3 diretamente proporcional. Como é que a gente resolve? A gente aprendeu aqui no canal, regra de 3 diretamente proporcional, a gente multiplica os meios pelos extremos. Vou multiplicar o 2 vezes x vai dar 2x. Vou multiplicar o 14 vezes 8. 14 multiplicado por 8. Beleza, professor? Dá para simplificar? Dá. Eu tenho um 2 de um lado da igualdade e eu tenho 14 do outro lado da igualdade. Posso fazer a divisão já. 14 dividido por 2 vai dar 7. Quem é que vai ser o valor do x? Só sobrou o 7 vezes 8. Quanto é 7 vezes 8? O valor 7 vezes 8
vai ser 56. Então teria que procurar uma alternativa que tivesse 56. 56 é a quantidade de laranja, como foi pedido no comando da questão. Quantas laranjas serão necessárias para fazer 8 litros de sucos? 56 laranjas, por isso que a resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão de número 4. Olha o que vai dizer. Um carro gastou 25 litros de gasolina para andar 340 km. Sabendo que o tanque desse carro é de 55 litros, quantos quilômetros ao todo o carro andará? Novamente, é uma questão de regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas, certo? É uma regra de 3 simples e a gente vai ter que analisar aí as grandezas para verificar se é direta ou se é inversa. Então tem lá litros de gasolinas, ó, uma grandeza é litros, chamei aqui de 25, e eu tenho aqui quilômetros, ó. Então eu tenho lá a distância que ele te deu aí em quilômetros, te deu 340. Observa que o primeiro período ele te deu dois valores, por isso que a gente chama de grandezas, e agora ele vai te dar mais um e vai dar mais um conhecido, né, e vai pedir o outro, ó. Então ele vai te dar aqui a quantidade de litros, ó. Se ele te deu a quantidade de litros, nosso objetivo é justamente saber a quantidade de quilômetros, ó. Ele quer saber o carro andará quantos quilômetros. Todas as alternativas aqui estão em quilômetros. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Analisar a grandeza. Toda vez que é regra de 3 simples, eu tenho que verificar se vai ser direta ou se vai ser inversa. Então, se eu tenho 25 litros, dá para percorrer aí ou andar 340 km. Se eu botar mais litros, ó, tá aqui colocando mais litro, botei 55 litros, com certeza eu vou andar mais quilômetros, ó. Por isso que é regra de 3 simples direta, certo? Regra de 3 simples direta. E regra de 3 simples direta, para você resolver, basta você multiplicar meus pelos extremos, ó. Começo multiplicando onde tem x, vai ficar 25 vezes x, 25x, e isso vai ser igual a 55 vezes 340, multiplicando aqui 25 vezes 340. Sempre vai dar, em regra de 3, para realizar uma simplificação. Vou simplificar o 25, ó, vou dividir por 5. Quanto é o valor de 25 dividido por 5? Vai te dar aqui 5. Ó. Eu vou dividir também o 55 por 5, ó, dividindo por 5. Quanto é 55 dividido por 5? Isso aqui vai te dar como valor 11. Perfeito, professor. Ficou apenas o 5x, ó, 11 vezes 340. Se você desejasse, poderia fazer. Mas lembra lá das nossas aulas. Eu tenho 340, que dá para dividir por 5. Quanto é 340 dividido por 5? Lembra da nossa aula. Você vai dobrar e cortar o zero. O dobro de 34 é 68. Ó. Cortando o zero, então 340 dividido por 5 é 68. Só sobrou aqui o 11. Ó. 11 vezes 68. Então você teria que fazer essa multiplicação 11 vezes 68, fazendo aqui para a gente chegar à resposta correta, mas já para fazer a multiplicação pela regra multiplicação por 11. Então seria 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, dá 6 e dá 6. 8, aqui deu 14, foi 1, 7, 4, 8, certo? Você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 748. Então, para a questão de número 4, resposta correta, alternativa letra C. Mais uma questão número 5, olha o que vai dizer a questão 5. Tem lá, 5 homens plantam 25 árvores a cada 2 horas. Quantas árvores 15 homens plantam a cada 6 horas? Aqui é uma questão agora de regra de 3 composta. Professor, como é que eu respondo questão de regra de 3 composta? Ou o primeiro passo, né? Como é que eu identifico que é uma questão de regra de 3 composta? Porque agora ela vai trabalhar com 3 ou mais grandezas. Eu tenho uma grandeza chamada homem, tenho uma grandeza chamada árvore e tenho uma grandeza chamada horas. Ó. Depois ele vai te dar homens, depois ele vai te dar horas e vai pedir a desconhecida. A desconhecida é justamente quantas árvores. Por isso que é uma questão envolvendo a regra de 3 composta. Vamos organizar. Então eu tenho homens, ó, grandeza homens. Ele te deu que é 5, coloquei aqui. Ele te deu a árvore, colocando a árvore aqui é 25. E eu coloquei aqui, ó, horas, para não confundir o H de homem, eu vou colocar HO para ser horas, é 2 horas. Professor, por que o senhor colocou aqui separado? Então observe que a gente aprendeu
nas nossas aulas aqui no nosso canal que para responder questão de regra de três composta eu preciso separar grandeza tempo, pessoas e máquina do lado esquerdo, ó. E grandeza no formato de produto final, tá aqui, que é árvore, produto final, eu sempre deixo na última grandeza, certo? Para responder sem precisar fazer aquelas setazinhas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, estudando lá para o Enem, certo? Então precisa separar. Separei homens, né, que é pessoa, o P aqui é de pessoa, o tempo, ó, o T é de tempo, é horas, não veio a grandeza máquinas. Então só tinha duas grandezas, que era pessoas e tempo, por isso que eu separei. E produto final é porque os homens aí estão plantando árvores, está sendo plantada aí essas árvores. Beleza, professor. Agora é só você completar. Ele disse lá que é 15 homens, então é homem abaixo de homem. E ele disse lá que é 6 horas, ó. E o comando da questão pedia quantas árvores a gente chama de x. Como é que a gente resolve? Grandeza, TPM, eu multiplico o reto. Não TPM, ó, que é o produto final, eu cruzo. TPM, eu multiplico o reto. Não TPM, produto final, eu cruzo. Ou seja, eu vou multiplicar 5 vezes 2 vezes x. Depois eu multiplico 15 vezes 6 vezes 25. Sempre eu começo pelo x, ó. Então vai ficar 5 multiplicado por 2 multiplicado por x. E isso vai ser igual a 15 multiplicado por 6 multiplicado por 25. Sempre vai dar para simplificar. Eu vou ter o 5 de um lado e eu tenho 15 do outro lado, ó. 15 dividido por 5, isso vai te dar 3. Eu tenho aqui um 2, ó, e eu tenho um 6. Quanto é 6 dividido por 2? Ou simplificando por 2, os dois lados da minha equação. Isso aqui vai te dar 3. Ou seja, ficou 3 multiplicado por 3 e multiplicado por 25, ó. 3 vezes 3, eu vou ter aqui o total de 9 e eu teria que multiplicar por 25. Minha dificuldade maior poderia ser para você, né? Na hora da prova era fazer essa multiplicação, mas é bem tranquila. 9 vezes 5 seria 45, vai 4. 9 vezes 2, 12. Com 4, 22. 225. O valor do x, professor, que é as árvores, né? Que a gente está procurando é o 225. 225. Você teria que procurar uma alternativa que tivesse 225. Então, para essa questão número 5, resposta correta, alternativa letra C. Questão número 6, questão envolvendo aí números fracionários. Olha o que disse a questão número 6. Marinalva fez um bolo. Tá certo, Marinalva. Para seus 4 netos. Tá aqui. André, Bruno, Carlos e Daniel. A, B, C e D. Estou na ordem, né? A tabela a seguir apresenta as frações. Ó. Tá aqui as frações do bolo que cada um comeu. De acordo com a tabela, qual neto comeu maior fatia do bolo? Então, a questão apenas de comparação de fração, para saber quem é a maior, para saber quem é a menor. Aqui tem uma dica bem interessante para você não perder tempo tirando aqui o MMC. Você pode fazer de forma tradicional, mas tem uma dica rápida para você acertar esse tipo de questão. Toda vez que o numerador for o mesmo, a parte de cima é o numerador, é 1, ó, é 1/5 de André, 1/3 de Bruno e 1/4 de Carlos e 1/6 de Daniel. É só observar. Professor, quem é a maior fração? Colocando aqui para vocês, ó. Vamos colocar maior fração, ou maior pedaço, né? Como o comando da questão te pediu. A maior fração sempre vai ser aquela que tem lá o denominador menor, ou menor denominador, certo? A maior fração, ó, é o contrário. Você vai colocar no seu material, na sua prova, para você lembrar que a maior fração, o maior pedaço, é aquela que tem o menor denominador. Menor denominador. Beleza, professor, coloquei aqui no meu material. Quem é o denominador? É a partezinha de baixo da minha fração. Então já dava para perceber. Quem é que tem o menor denominador? Tem 5, tem 3, tem 4, tem 6. A de menor denominador é exatamente 1/3. Então a maior fração, maior pedaço, né, que eu teria que marcar era 1/3. Quem é 1/3? 1/3 é Bruno. Então a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra B. Mas na sua prova pode pedir lá aquela que tem o menor pedaço, ó. Qual foi o neto que comeu a menor fatia? Pode pedir aí quem é a menor.
menor fração, certo? Menor fração, que é justamente comparando em cima dos denominadores iguais. Então, toda vez que pedir o menor, aí você vai em busca do maior denominador, certo? Maior denominador. Denominador. Olha para os denominadores lá das frações. Eu tenho 5, tenho 3, tenho 4 e tenho 6. Se o comando da questão pedisse lá o maior, se pedisse lá a menor fatia, né? Porque a maior, como pediu aqui, a maior fatia, a gente assinalou como sendo o Bruno. Se pedisse a menor seria aquela que tivesse um maior denominador. Então, a menor fração seria um sexto, certo? Um sexto. Professor, você só vai fazer essa comparação se os denominadores forem iguais, certo? Se os denominadores for diferentes, professor, a gente tem que fazer pelo método tradicional. Inclusive, eu vou fazer aqui para a gente saber quem é a menor e a maior fração. A gente precisava tirar o MMC para igualar os denominadores. Então, 1/5, 1/3, e eu tenho lá 1/4 e eu tenho 1/6. Se viesse com denominadores diferentes, ou até mesmo aqui com o mesmo denominador, precisava tirar o nosso querido MMC. Ó. Seria MMC entre 5, 3, 4, 6. Quem é que vai ser o MMC? Posso começar por 3, ó, porque só tem um 3, então vou começar aqui por 3, ou por 5, né? Tá aqui na sequência, vou começar por 5, ó, tirando o MMC, 5 por 5 é 1, o 3 não divide por 5, 4 também e o 6 também. Dá por 3, ó, para a gente colocar 1, então vai ficar por 3 dá 1, o 4 não é por 3 e o 6 também não, o 6 dá por 3, né? Colocando aqui, o 6 dá por 3, que vai te dar 2, certo? 6 é por 3, te dá 2. E agora só dá por 2, ó. Aqui o 1 não faz mais nada, o 4 por 2 é 2, o 2 por 2 deu 1 e só dá por 2. Então te deu aqui 1, 1, 1 e 1. Cheguei ao final, teria que tirar o MMC. Quem é o MMC entre 5, 3, 4 e 6? É o produto dos seus fatores primos. Ó. É 5 vezes 3 que deu 15, 15 vezes 2 deu 30, 30 vezes 2 deu 60. Então o MMC, que é o menor número comum entre 5, 3, 4 e 6 é 60. Ou seja, eu ia ter fração com 60. Então 5 em 5 partes eu teria lá o 60, com 3 partes eu tinha o 60, com 4 partes eu tinha também o 60 e com 6 partes eu tinha 60. Quando eu tenho denominadores iguais, agora sim, o que tiver maior fração, maior numerador na parte de cima, aí será a maior fração. Se tiver lá exatamente o menor numerador, o menor número de cima, aí sim vai ser a menor fração. Por isso que a gente vai estar analisando de duas formas. Então observe que eu tenho lá 60, eu vou dividir por 5 e multiplicar por 1. Ó. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então vai ficar 60 dividido por 5 é 12, multiplicado por 1 vai ser o próprio 12. Tenho lá 60 dividido por 3 é 20, multiplicado por 1, isso aqui vai ser 20. 60 dividido por 4 é 15, 15 vezes 1 é o próprio 15, e 60 dividido por 6 ó, é 10, multiplicado por 1 é 10. Pronto, agora quando eu tenho o mesmo denominador, ó, observe que aqui todos eles são iguais, basta olhar o numerador. Então aqui o todo é 60 partes, imagina lá, de um bolo, né? Dividido aí em 60 pedaços. André comeu quanto? André comeu 12. Bruno comeu 20 pedacinhos. O valor de Carlos, ó. Carlos comeu 15 pedacinhos e Daniel comeu 10 pedacinhos. Como o denominador é comum a todos, você é só observar. Quem foi que comeu mais? Tá lá. Quem comeu mais do total de 60, quem comeu mais foi nosso amigo Bruno, como a gente assinalou. Ó. Bruno comeu, do total de 60, 20 pedacinhos. Quem comeu menos? Quem comeu menor quantidade desse bolos? Do total de 60, ó, eu tenho 10. Foi aquilo que a gente analisou. Maior denominador, quando o numerador é igual, ó, vai te dar a menor fatia. Quando eu tenho lá o menor denominador, né? Tá aqui o menor denominador, vai ficar com a maior fatia. Então a fração maior seria 1/3 e a fração menor seria 1/6. Fica a dica para você acertar esse tipo de questão na sua prova. Questão de número 7. Tá aí a questão número 7, onde a gente vai trabalhar agora com razão.
de um total de 36 alunos, ó, de uma turma. Eu sei que 16 são meninos e ele pergunta qual é a razão entre a quantidade de meninos e meninas dessa turma. Então, o comando da questão te deu o total, tá aqui de pessoas, né, de aluno. Então, te deu o total. O total é quantas pessoas? 36. Beleza, professor. E eu tenho 16 meninos, ó. Tá aqui, meninos. Meninos eu vou chamar de homens, certo? Meninos aqui eu vou chamar de H, que é homens. Porque ele pede a razão, ó. Ele pediu a razão. Se é uma razão, é uma divisão. Se é uma divisão, ó, eu tenho que saber o que é que ele pede primeiro. Primeiro ele pediu meninos, eu vou chamar aqui de H. E meninas, ó, vou chamar de M, que é as mulheres, certo? Então é uma razão entre quem? Entre o número de meninos pelo número de meninas. Então eu preciso saber, ó, meninos, o comando da questão te deu. Meninos é quanto? É 16. Então eu coloquei aqui o valor 16 porque ele te deu. E meninas, ó, muita atenção. Não te deu, o comando da questão não te deu a quantidade de meninas, mas te deu o total. O total é 36. Eu sei a quantidade de meninos, ó. A quantidade de meninos é 16. É só subtrair do total? É. Se eu tenho 36, que é o total, 16 é menino. Quantas meninas são? Quantas mulheres tem nesse grupo de alunos, né, dessa turma? É só você subtrair, ó. É a diferença entre 36 e 16. Então, meninas, eu tinha 20. 20 mais 16 vai te dar 36. Então, a razão entre meninos, que é o primeiro, que é o de cima, 16, meninas, é o de baixo, é 20. Professor, não tem essa resposta, porque está precisando fazer o quê? Uma simplificação. Simplificação é uma divisão de forma simultânea. Então, dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 4. Ó. Vou colocar logo por 4. Vou dividir o de cima e o de baixo por 4. Então, vai ficar 16 dividido por 4, deu 4. 20 dividido por 4, deu 5. Ou seja, a razão entre o número de meninos, homens, meninas, mulher, é 4 sobre 5. 4 sobre 5, você teria que marcar para essa questão como resposta correta a alternativa letra A. Questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Em uma empresa com quantos funcionários? 1.400 funcionários. Isso é o total. Aí vai trabalhar com razão novamente. Ó. A razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3 sobre 4. 3 quartos. Vai perguntar qual é o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, ele quer o número de mulheres. Vamos montar aqui nosso sistema. O comando da questão informou razão. Então, se é razão, ó, primeiro vem homens, depois vem mulheres. Então, tá lá, homens e mulheres. Isso vai ser igual a quanto? 3 é o de cima, é homem. 4 é o de baixo, ó, é mulheres. Comando da questão disse lá que eu tinha 1.400 funcionários. Então, homem mais mulheres, a soma dos dois, tem que te dar o total, que é 1.400. Questão envolvendo razão. A gente aprendeu aqui no nosso canal. Observa, se dá a razão, a gente trabalha pelaquela nossa fórmula. Sou de mais, né? S, D, M. Vou ter que somar, vou ter que dividir, vou ter que multiplicar. Nosso canal tem diversas questões respondidas aplicando essa regra SDM. Como é que faz? Você observa que eu vou somar, porque aqui é o total, somar as partes. 7 vai ser a soma de 3 mais 4, ó. Tá aqui, somando 3 mais 4 deu 7. Somei, primeira coisa foi somar. Dividia o total de funcionários da empresa, dividido pela soma das partes, que é 7. Então eu tenho 14 dividido por 7, ó, vai dar 2. Coloco os dois zeros. 200 multiplicado por 7 é 1.400, por isso dá 0. Ó. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Tem esses dois zeros. Os dois zeros eu coloco no final. Então, quando eu encontro esse valor do 200, isso aqui é minha constante de proporcionalidade. É o meu K. Observa que o H é justamente 3 vezes K, que é uma constante que eu vou multiplicar por esse 200. E a minha mulher? É exatamente ó, 4 multiplicado por K. Certo? Então, observa que homem é 3, o K é 200, então vai ficar 3 multiplicado por 200, e isso daqui vai te dar 600. Beleza, professor. E mulher, que é o que o comando da questão pediu, ó.
número de mulheres. É 4 vezes K, que o valor do K é 200. Então, é 4 vezes 200. 4 vezes 200, 800. Então, resposta correta para essa questão 8 seria 800. Você ia marcar resposta alternativa letra B. Professor, novamente, faz uma revisão. Esse tipo de questão cai bastante em prova de concurso. Se ele te deu a razão, você vai observar que nessa empresa deu total. Por isso que eu coloquei homem e mulher, 1.400. Razão entre homem e mulher, 3 sobre 4. A regra, soma as partes, 3 mais 4, 7. Divide pelo total de pessoas dessa empresa, 1.400 é o total, ó, divide pela a soma das partes, 1.400 dividido por 7, 200. Vou observar o que é que ele quer. Ele quer mulheres. Se ele pedir mulheres, bastava eu fazer a multiplicação. Ó. O M aqui é de multiplicar. Você pega a divisão do total pela soma das partes, é o 200. Você multiplica com 4. Ó. Bastava aqui multiplicar o 4 vezes 200, que seria 800. Então, para esse tipo de questão, sempre a gente aplica a regra SDM. Perfeito, professor. Obrigado aí, aprendi mais esse tipo de questão, resolver esse tipo de questão. Coloca mais uma. Questão do número 9, agora a gente vai trabalhar com a parte de porcentagem. Uma revisão breve de porcentagem. Olha o que disse a questão do número 9. Em uma plantação de maçãs, constatou-se que 5% das 25 mil maçãs colhidas estavam impróprias para o consumo. Olha o que vai pedir. Quantas maçãs aproximadamente serão descartadas? Ó, porque ele disse aqui que essas maçãs, os 5% de 25 mil, serão descartadas. Por elas ser o quê? Impróprias para o consumo. Professor, era só uma aplicação de porcentagem com o valor? Era, conforme a gente aprendeu em sala. A gente aprendeu que para calcular 5% de 25 mil, ó, tá aqui, ó, ele disse lá que era 5% das 25 mil, bastava multiplicar. Como é que faz esse cálculo, professor? Toda vez que eu tenho lá um valor e eu quero multiplicar por uma porcentagem, basta você cortar os dois zeros e multiplicar normal. Seria aí o valor de 25 vezes 5. Multiplicando 25 vezes 5, você vai encontrar 125. Ó. Só que eu ainda tenho esse zero para colocar. Então, vou adicionar esse zero. Então, 5% das 25 mil seria 1.250. Então, para essa questão, você teria que procurar como resposta correta a alternativa letra C. Beleza, professor. A última questão da nossa revisão para concurso público de prefeituras, tanto para nível médio ou para nível fundamental, você vai observar que vai trabalhar com porcentagem também. Então, vamos ver o que é que pede aí a questão de número 10. Um aparelho celular custava, observa que esse aqui é o preço inicial, isso aqui é quanto ele custava. E recebeu um aumento, ó. O aumento foi de quanto? O valor do aumento foi R$ 45. Ele pergunta em forma de percentual, ó, de porcentagem, todas as alternativas estão com o símbolozinho, ó, de porcentagem, então se vier esse termo percentual é porque a resposta aqui será em porcentagem. Ele pergunta o percentual de aumento do preço do celular. Aqui a gente faz com a regra de 3 também. Ó. Regra de 3, a gente tem o valor inicial, que é 900. Então, vou colocar aqui 900. A gente aprendeu que toda vez que vier porcentagem, aquilo que ele considera como sendo todo, ó, o preço completo, o preço original, preço inicial, isso aqui é o 100%. Ó. Então, o 100% é o preço desse celular que está sendo vendido. Então, custa 900. É o preço inicial. Beleza, professor. Teve um aumento. Ó. Esse aumento foi de quanto? De R$ 45. E ele pede a taxa percentual desse aumento. Só você colocar o valor do X. E a gente aprendeu em sala que regra de 3 trabalhada em aumentos e descontos em termos de porcentagem sempre vai ser diretamente proporcional. Ó. É uma questão de regra de 3 direta e você só vai multiplicar aqui cruzado. 900 vezes x vai ser 900x e isso vai ser igual 45 vezes 100. Ó. Você coloca só os dois zeros. 45, 00. Quem é que vai ser o valor do x? Dá para cortar um zero de um lado e o outro zero do outro lado? Dá. 2 zeros do 4.500. Simplifiquei, eu cortei aqui os dois zeros do 900.
Sobrou quem? Só sobrou aí o valor de 45 e o 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Conclusão, será 45 dividido por 9. 45 dividido por 9 será 5. E a gente está calculando aqui em porcentagem, ó, é 100%. Quando eu achei 5, é 5%. Por isso você teria que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos aí a nossa revisão de matemática básica para concursos de prefeituras. Se essa aula te ajudou a compreender todos os conteúdos, deixa aí seu like, se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.